era de mais de 30 quilos por centímetro cúbico. Já a mordida do urso de cara achatada tinha uma força de 60 quilos por centímetro cúbico. Tinha 4 caninos à frente e vários dentes menores atrás. E tal disposição dentária fez dele um dos maiores predadores da face da Terra. Com certeza, nenhuma presa que levasse uma mordida do urso gigante tinha grandes chances de sobreviver. Dentes enormes, garras afiadas, velocidade e tamanho descomunal levaram especialistas a acreditarem que não havia adversário à altura do urso gigante. Para começar, não acho que qualquer animal que tivesse medo tentaria enfrentar um urso de cara achatada. Ele certamente era o valentão das planícies e, sem dúvida, intimidava os outros carnívoros que cruzassem no seu caminho. De fato, se outro animal aparecesse pela frente, era melhor que esse animal fosse amigo do urso. Estudando o desenho do esqueleto e comparando com o urso pardo, especialistas concluíram que o Arctodus usava seu tamanho para atordoar as vítimas. O Arctodus, por ser extremamente grande, assustava a presa quando atacava. Ele ficava em pé nas patas traseiras como forma de intimidar, o que aumentava seu tamanho. Ele também abria as patas dianteiras e escancarava a boca para mostrar os dentes. Isso apavorava o inimigo e o afastava. Embora fosse enorme, o Arctodus também podia se ferir. A primeira coisa que fazia era tentar espantar o seu potencial inimigo. Mas caso não desse certo, ele partia para o segundo passo. Cientistas concluíram que, usando todo o potencial de seus 1.300 quilos, o Arctodus era bem sucedido em combates aproximados. O urso de cara achatada era bem adaptado para o combate aproximado. No corpo a corpo, as patas extremamente longas e as garras afiadas eram armas letais e eficazes contra outros predadores. Mas, ao ficar em pé nas patas traseiras, o urso deixava à mostra um ponto vulnerável: a barriga desprotegida. Aquele que tentasse atacar o urso quando estava em pé nas patas traseiras, certamente teria uma chance de agredi-lo de surpresa. Mas se por acaso se aproximasse muito, poderia ganhar o famoso abraço de urso. Isso não quer dizer apenas que teria um final feliz, mas que talvez conseguisse morder a barriga do urso. O urso gigante arrancaria uma porta de carro com facilidade, ou esmagaria um tambor como lata de refrigerante. Mas nas cavernas, um segundo monstro pré-histórico gigante foi encontrado e mudaria tudo o que pensávamos sobre a Era do Gelo. A descoberta de uma armadilha natural em Wyoming revelou mais de 40 mil fósseis, entre eles o esqueleto de um urso gigante chamado por alguns de o Deus dos Ursos, devido à sua incrível força. Mas cientistas encontraram algo mais na caverna. Algo tão ou mais ameaçador. Um predador de proporções gigantescas. O Mega-Leão. Este é o maior felino que já existiu. Maior do que qualquer fóssil de felino já encontrado. Isto significa que seu peso variava entre 300 e 350 quilos. Além de pesar mais de 300 quilos, o Mega-Leão media 1,5 metro de altura e 3,5 metros de comprimento. Com essas dimensões, o Mega-Leão fazia seus primos da Era Moderna parecerem anões. Era maior que um raptor pré-histórico. A primeira característica que surpreendeu os paleontólogos foram as garras afiadas da espécie. O Mega-Leão tinha 5 garras retráteis em cada pata, protegidas dentro de um revestimento de pele. Quando precisava usá-las, o leão colocava-as para fora, tal qual um canivete, e retalhava a sua presa. As garras cortavam a carne fresca como faca cortando manteiga. A segunda arma do leão era a força dos dentes e da mandíbula. Enquanto o leão da Era Moderna tem uma força de mordida de mais de 400 quilos, a do seu antepassado é de 800 quilos. Um felino 2 vezes maior,
2 vezes mais forte e com mordida 2 vezes mais destrutiva. A exemplo da maioria dos felinos da era moderna, os dentes e a mandíbula do mega-leão eram muito fortes, com uma musculatura capaz de sufocar ou quebrar o pescoço da vítima. Munido de 20 garras retráteis e dentes com força esmagadora, o mega-leão era um predador imponente. Mas paleontólogos descobriram uma fraqueza desse gigante. Ele não era um corredor de longa distância e saía-se melhor perseguindo a presa em trajetos menores. Embora relativamente compridas, as patas não foram feitas para correr muito. São caçadores de emboscada. Isso torna uma perseguição impossível para o mega-leão. Sem um lugar para esconder, ele era incapaz de se aproximar da presa e atacar. Seus pontos fracos eram o tamanho e a incapacidade de perseguir animais velozes. 2 grandes predadores encontrados no mesmo lugar. Mas por quê? Será possível que tenham vivido em eras diferentes? Encontramos o mega-leão e o urso de cara achatada no rancho La Brea e em outros pontos do continente norte-americano, que indicam que, pelo menos alguma vez, eles dividiram o mesmo território. A descoberta do leão e do urso em La Brea prova, sem dúvida nenhuma, que esses 2 predadores viveram na mesma época e no mesmo lugar. Como prova adicional, a ossada de ambos passou pelo teste do carbono 14 e ficou provado que eles conviveram ali. A caverna provavelmente ficava em uma trilha de migração, um lugar onde os 2 predadores devem ter caçado. Trata-se de um local onde os animais caíram durante pelo menos 100 mil anos. E são tantos que apenas 5% do depósito foram escavados, o que representa cerca de 40 mil ossos. Entre eles temos um esqueleto completo de um leão americano e de um urso da cara achatada. Saber que esses 2 animais gigantescos caçaram no mesmo território só aumenta o mistério. É muito raro que 2 predadores dessa importância vivam em um terreno de caça. Mas por que eles estariam juntos? Eis que surge outra pista. Paleontólogos voltaram 10 mil anos no tempo e estudaram a Terra que acabara de sair da Era do Gelo. O que encontraram foi um mundo envolto em caos. Analisando os registros geológicos da Era, vemos que a Terra passou por mudanças climáticas radicais. Uma das evidências que encontramos mais impressionantes está nas rochas. Elas mostram que enormes geleiras moveram-se lentamente em direção ao sul há milhares de anos, mas depois recuaram em proporção alarmante. Esta é uma prova de que o meio ambiente mudou e mudou muito rapidamente. O fim da Era do Gelo testemunhou o planeta derretendo. Plantas e animais lutaram desesperadamente para sobreviver. Essa transição resultou na falta de comida em massa. A competição por fontes de alimento aumentou, o que levou os carnívoros maiores a se unirem com a escassez de recursos e a luta por sobrevivência. Houve um aumento na disputa por carcaças. E era comum o confronto entre leões e ursos maiores e carnívoros, animais que incluíam os herbívoros de grande porte na sua dieta. Para determinar o raio de ação de ursos e leões, paleontólogos coletam evidências de vários lugares diferentes. À procura por fósseis, descobriram ossos de ursos e leão em um mesmo local no norte do Alasca, na Flórida e também ao sul, na América do Sul. Comparando essas áreas, foi concluído que os 2 predadores conviveram na mesma época e também disputaram as mesmas fontes de alimentos. O raio de ação do urso gigante era de 500 quilômetros quadrados. Somente uma terrível escassez de comida o obrigaria a invadir o território de outro predador.
Quando dois predadores gigantes como o mega-leão e o urso de cara achatada habitavam o mesmo território, eles certamente brigavam para dominá-lo. Um tentava matar o outro e assim vencer a competição. Os animais carnívoros geralmente protegem seu território, simplesmente porque não gostam um do outro. E não só porque estão famintos. É como se dissessem: você invadiu meu território e não é bem-vindo, então vou matá-lo. Mas havia uma falha. A análise dos ossos do leão e do urso não revelou marcas de mordidas. Para os especialistas, porém, é isso que realmente sustenta a teoria de que eles competiam. É por isso que não existem marcas de mordidas nos ossos de nenhum deles. Quando lutavam, o faziam para matar e não para comer o adversário. As marcas de mordidas geralmente são deixadas depois que a carne é removida e o osso é exposto. Mas se o animal não for devorado,